Por que me sinto tão vazio? Quando o satélite Vink aterrissou em Marte, o mundo exclamou: inacreditável, maravilhoso! O misterioso planeta vermelho fora devassado. Um robô engenhosamente projetado e que custara bilhões de dólares e saíra das mentes inquisitivas de centenas de cientistas realizaram uma tarefa com que o homem sonhava havia muitas gerações. Explorar os grandes mistérios do universo, tentar prever as variações súbitas da natureza ou as tendências da sociedade ou da política. Tudo isso são interesses do homem moderno. No mundo dos negócios, por exemplo, os homens procuram meios de melhorar sua eficiência. Em paredes de escritórios ou quadros de aviso de companhias de vendas, vemos cartazes com slogans assim: planeje com antecedência, ou planeje seu trabalho e depois trabalhe em seu plano. Algumas empresas contratam firmas administrativas, pagando-lhes somas fabulosas, para que descubram como essas empresas podem melhorar seu planejamento. Os negócios, a política mundial e a economia são coisas que mudam tão bruscamente que, em questão de dias, o destino de todo o país pode modificar-se. Companhias denominadas fábricas de pensamento projetam o pensamento para daí a uma década ou mais, a fim de manter em dia com as variações dos tempos. Em nossa vida, procuramos manter uma agenda, onde anotamos nossos compromissos e programamos nossas atividades. Se não houvesse esse planejamento, as crianças nunca iriam ao dentista, as mulheres nunca conseguiriam chegar de suas reuniões comunitárias no tempo adequado, e os sindicatos e federações fracassariam. Estamos sempre procurando maneiras de facilitar a vida e simplificar nosso viver diário. Mas e quanto às questões maiores da vida e da morte, nós as planejamos? Será que precisamos entender as profundas questões morais e espirituais para que nossa vida transcorra mais em ordem? O homem sempre pensou que sim, e é por isso que existem filósofos, psicólogos, teólogos. Hoje em dia, porém, grande parte da busca que o mundo empreende em direção ao saber e para a felicidade ignora a pessoa de Deus. Conheci um brilhante jovem advogado que parecera não enxergar a sua necessidade de Deus durante os anos em que se encontrara estudando. Mais tarde, começou a escrever um livro a respeito de um homem famoso. Enquanto trabalhava em sua obra, tivemos uma conversa através da qual pude perceber que ele vivia um período de indagação espiritual. Esperava encontrar em algum aspecto da vida de seu biógrafo uma realização espiritual que ele próprio desejava. Ele sabia que essa pessoa cria em Deus e aceitara Cristo em seu coração. Parecia também estar seguro de que aquele indivíduo acerca de quem escrevia, vez por outra, tinha dúvidas. Aquele jovem que havia tanto tempo empreendido a sua busca pessoal, agora tomava interesse pelas coisas espirituais. Em meus primeiros contatos com ele, pensei que fosse agnóstico, interessado apenas em obter conhecimento na universidade e depois na faculdade de Direito. Agora, creio que, durante sua adolescência e juventude, ele sempre esteve buscando a Deus sem o saber. Somos instruídos e nos tornamos independentes. É possível que olhemos para um indivíduo e pensemos: ali está uma pessoa que venceu na vida. Nós o admiramos e respeitamos sua habilidade de vencer sozinho. Nós até já vimos um comercial da televisão que dizia: por favor, mãe, prefiro fazer isso sozinho. Creio que fui criado para fazer algo melhor. Deve haver coisa melhor nessa vida. Por que me sinto tão vazio? Você pode perguntar. Tais sentimentos, que muitas vezes são subconscientes, levam-nos a lutar para atingir um alvo desconhecido.
Podemos até tentar fugir a esta realidade. Podemos nos desviar para um mundo de fantasias ou até regredir para uma existência nos níveis inferiores, procurando uma evasão. Podemos arrancar os cabelos em desespero e dizer: de que adianta tudo isso? Se eu estiver trabalhando e me mantendo longe dos problemas, então tudo está bem. Mas, bem no fundo de nosso ser, existe um impulso que sempre nos leva a empreender em busca novamente. Esta é uma das razões por que a nação se deixou fascinar pelo livro Roots, Raízes, que resultou de uma busca de 10 anos pela própria identidade, empreendida pelo autor Alex Haley. Outro escritor, Rod McKay, sentiu-se desraizado e com um estranho vácuo no coração ao encertar a procura de seu pai verdadeiro. O mais antigo livro que possui a raça humana é o livro de Jó. E Jó, certa vez, exclamou: "Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar." Jó capítulo 23 e versículo 23. Essa busca não é limitada por raça, idade, situação econômica, sexo ou grau de instrução. Ou o homem começou do nada e procura um lugar para onde se dirigir, ou partiu de algum ponto e perdeu seu rumo. Em nenhum destes casos está realmente na busca. Nenhum de nós jamais encontrará a satisfação plena, enquanto não descobrimos que nossas raízes encontram-se na eternidade. Um famoso cientista de uma universidade oriental pediu-me para vê-lo certa vez. Um pouco surpreso, encontrei-me com ele numa sala tranquila do centro estudantil. E de repente, aquele homem inteligente, admirado por muitos, respeitado como um dos principais de seu campo científico, descontrolou-se e rompeu em choro. Quando conseguiu se acalmar, confessou: "Estou a ponto de acabar com a vida. Meu lar está destruído, eu sou alcoólatra, embora ninguém o saiba. Meus filhos não me respeitam. Nunca tive um princípio orientador em minha vida, a não ser a ideia de tornar-me reconhecido no campo da física. Cheguei para a conclusão de que realmente não conheço os verdadeiros valores da vida. Já o vi pela televisão, e embora não compreenda tudo o que o Senhor prega e que fala e ensina, estou certo de que sabe qual é o verdadeiro propósito da vida." A esta altura, ele hesitou antes de prosseguir. E estou certo de que o que aquele homem famoso, que venceu sozinho, disse foi-lhe muito penoso. Ele falou: "Vim procurá-lo para pedir-lhe ajuda." Era um grito de desespero. Em todas as culturas, em todos os países, desde os analfabetos até os ganhadores do Prêmio Nobel, ocorre esse fenômeno secular, o mistério do antropos, aquele que olha para o alto, aquele que busca, que procura o propósito mais profundo e muitas vezes oculto da vida. Nos aeroportos, aviões, em saguões de hotéis de todo o mundo, pessoas têm me abordado com problemas sérios acerca de famílias desfeitas, enfermidades ou desastres financeiros. Muitas vezes eles revelam que suas almas estão vazias. Viajando de avião certa vez, um homem abriu-me o coração e me contou sua história. Era uma longa saga de sonhos desfeitos, esperanças frustradas e vazio interior. Antes de nos separarmos, ele disse sim a Cristo Jesus. Entregou a sua alma a Jesus Cristo. E uma expressão de imenso alívio espelhou-se em seu rosto quando sussurrou-me: "Obrigado, pastor." Ao desembarcarmos, vi-o abraçar a esposa e conversar animadamente com ela. Não sei qual era o teor de sua palestra. Pelas suas feições, calculei que estava a falar-lhes de seu novo relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Posso imaginar como a mulher deve ter ficado surpresa com a transformação dele.
pois ele me dissera que, por causa de seu temperamento difícil e de suas infidelidades, seu casamento estava para ser desfeito. Não sei se o casamento deles foi acertado, porque nunca mais o vi. Mas a verdade é que a direção de sua vida mudou completamente durante aquela viagem de avião. Uma de nossas mais conhecidas personalidades da TV me convidou, após um programa seu no qual me apresentara, para ir ao seu camarim por um instante. Pediu-me que me aproximasse dele e disse: eu faço as pessoas rirem, mas interiormente vivo no inferno. Já me casei 2 vezes e os 2 casamentos foram desfeitos. A maior parte da culpa cabe a mim, acho, mas não creio que me arrisque a um 3º casamento, a não ser que encontre a realização pessoal que não sei como conquistar. Fez uma pausa e me olhou nos olhos. Você crê que aquilo que estou procurando realmente pode ser resumido na palavra Deus? Nem toda a fama e dinheiro que ganhara havia satisfeito o anseio do seu coração. Uma pessoa que iria ter grande influência na vida de Charles Colson, que esteve ligado no caso de Watergate, foi Tom Phillips. Em seu livro Nascido de Novo, Colson escreveu que Tom Phillips lhes disse o seguinte: pode ser difícil de entender, mas eu não parecia ter nada de realmente importante. Tudo era superficial. Todas as coisas materiais da vida são totalmente sem sentido, se a pessoa não descobre o que há por trás delas. Certo dia, eu estava em Nova York a negócios e vim a saber que Billy Graham realizava uma cruzada no Madison Square Garden. Continuou Tom. Fui por curiosidade, creio, esperando também aprender alguma coisa. E o que Billy Graham naquela noite disse, colocou todas as coisas em sua perspectiva correta para mim. Vi o que me faltava, um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, e compreendi que eu nunca o convidara para entrar em minha vida e nem o dedicara a minha vida a ele. Então eu fiz, naquela mesma noite, naquela cruzada. Mais uma vez, uma pessoa era induzida a examinar sua alma. Certa vez, eu me encontrava em um país estrangeiro e fui convidado a almoçar com um homem que, materialmente falando, possuía tudo o que o mundo pode oferecer. E, aliás, ele me falou que poderia comprar qualquer coisa que desejasse. Ele viajara bastante a negócios e tudo que tocava parecia transformar-se em ouro. Era completamente uma pessoa distinta em seu grupo social. E, entretanto, disse-me textualmente: sou um velho infeliz, fadado a morrer. E se existe mesmo um inferno, é para lá que é o meu destino. Contemplei através de belíssimas janelas a neve que caía lá fora, mansamente, sobre o gramado bem cuidado. Pensei em muitos outros que haviam expressado ideias semelhantes acerca do vazio de uma vida sem Deus, a ausência de um objetivo para a vida em um homem que tinha tudo, mas nada para que viver. Minha atenção voltou-se para ele com um sobressalto ao ouvi-lo dizer: pedi-lhe que viesse aqui hoje, pastor, para ler a Bíblia para mim e me falar acerca de Deus. Será que já é tarde demais para mim? Meu pai e minha mãe eram crentes em Deus e muitas vezes oravam por mim. Passou-me pela mente o verso de Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem. E o texto de Lucas capítulo 12, versículo 15, que diz: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Todos os dias estamos ouvindo falar de pessoas ricas, famosas e talentosas que estão desiludidas. Muitas delas estão recorrendo ao ocultismo ou para a meditação transcendental ou às religiões orientais. Outras se voltam para o crime, mas as perguntas que elas pensaram que iriam ser respondidas continuam ressoando em sua mente. O que é o homem? De onde ele veio?
Qual é o propósito de sua presença neste planeta? Para onde vai ele? Existe um Deus que nos ama? E se existe um Deus, revelou-se ele ao homem? Os homens e mulheres que são considerados parte da elite intelectual estão à procura do mesmo sentido para a vida, do mesmo senso de realização, mas muitos deles são detidos nesta busca pelo orgulho pessoal. Eles gostariam de salvar-se a si mesmo, pois o orgulho alimenta a autoestima, levando-os a crer que podemos passar sem Deus. O famoso escritor e filósofo inglês Bertrand Russell produziu com abundância obras acerca da ética, moral e da sociedade humana, tentando provar o que ele acreditava serem os erros da Bíblia. A respeito deste orgulho intelectual, Russell escreveu o seguinte: todos os homens gostariam de ser Deus, se lhes fosse possível, e alguns têm dificuldade em reconhecer esta impossibilidade. Desde o começo dos tempos, o homem tem dito como Lúcifer: serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14 e o versículo 14. E a busca continua, o coração precisa ser satisfeito, e a maioria dos intelectuais chega a um ponto de sua existência quando a vida acadêmica e a comunidade científica e as atividades políticas ou econômicas não satisfazem mais. Um excelente crítico do cenário cultural escreveu: o homem, apesar de ser humano, procura sempre escapar para a lógica de sua própria realidade e deseja encontrar seu verdadeiro eu, seu humanismo, sua liberdade, mesmo que somente possa fazê-lo através de uma total irracionalidade ou de um misticismo completamente infundado. Estamos presenciando as consequências de o homem buscar seu verdadeiro eu em experiências místicas e novos cultos e naquilo que denominam nova consciência. O homem hoje deseja experimentar a Deus. Nem fé, nem conhecimento são as palavras-chave, mas experiência. E para a medida que se intensifica este anseio pela experiência, as falsas filosofias e os falsos deuses se tornam aceitáveis. O intelectual europeu afirmou: há séculos que empreendemos a busca daquele ideal que os gregos denominaram ataraxia, a ideia de uma calma tranquila, de profunda satisfação interior, que transcende as inquietações, frustrações e tensões do viver diário. Muitos a procuraram através da filosofia e religião, mas sempre tem havido uma busca paralela de atalhos. Certo escritor americano afirma: para a medida que aumenta de intensidade a busca do homem por novas experiências, novos líderes, novas esperanças, existe também aquele anseio contínuo de encontrar-se outra alternativa para um futuro que parece ser tão negro. Os homens estão desesperadamente desejosos de paz, mas a paz de Deus não é a ausência de tensões e tumultos, mas sim uma paz que, mesmo em meio a tensões e tumultos, continua a existir. Em Calcutá, na Índia, desejei visitar uma grande serva de Deus que é conhecida no mundo todo, chamada Mãe Teresa. Eu chegara bem cedo e as irmãs não queriam perturbar a Mãe Teresa, pois 3 pessoas haviam morrido em seus braços naquele dia e ela acabara de recolher-se a seu quarto para descansar um pouco. No entanto, o oficial que me levara até lá enviou um recado a ela e daí, a alguns instantes, ela apareceu. Imediatamente aquela santa mulher deu-me a impressão de uma pessoa que goza de paz interior em meio à tormenta. É a paz que ultrapassa todo entendimento e todos os desentendimentos também. Como precisamos desse tipo de paz nessa geração que está sendo despedaçada por inquietude interior e desespero.
Os jornais diários são exemplos clássicos de um quadro negativo. Terrorismo, bombardeios, suicídios, divórcios e um pessimismo geral são as doenças do dia atual, pois o homem, em seu orgulho, recusa-se a voltar-se para Deus. Entretanto, o intelectual sincero, aquele que cultiva uma mente aberta juntamente com a busca do coração, faz uma descoberta maravilhosa. Diz o Dr. Romanek: não podemos entender a Deus perfeitamente, nem conhecer sua obra completamente. Mas ele não nos pede que o aceitemos com uma fé cega. Pelo contrário, ele nos pede que olhemos ao redor e reconheçamos que as coisas que ele nos ensina através de seu Filho, seus profetas e seus apóstolos são verdadeiras, são reais e são relativas a este mundo, o cosmo que ele criou. Portanto, nossa fé nunca pode ser considerada como irracional, nem como algo pré-fabricado. A fé não significa o holocausto do intelecto para quem crê na versão bíblica da história. Na epidemia de filmes sobre catástrofes que foram lançados nos meados dos anos 70, houve um que chamou muito a atenção, chamado Terremoto. Quando o devastador tremor de terra ocorre, duas personagens principais do filme procuraram abrigo sob um carro forte, para esconderem-se dos destroços que caíam e do terror da natureza desenfreada. Naquele momento, eles não pararam para raciocinar sobre o que estava acontecendo e nem procuraram analisar o que iria fazer. Só sabiam que precisavam de socorro e correram para se abrigar. A pessoa que se encontra nas mais precárias circunstâncias da vida deseja socorro imediato. Ela não precisa analisar o socorro, nem examinar a forma sob a qual ele lhes chega. Ela só sabe que precisa ser salva. Quando nos referimos ao desastre de nossos terremotos interiores, alguns intelectuais desejam saber qual é a fonte de auxílio e conhecer todos os detalhes que se relacionam com esta fonte. O intelectual tem um certo conjunto de crenças autossuficientes e acredita que seu sistema está completo. Outros intelectuais aceitam cegamente as falsificações que lhes são apresentadas em linguagem e linha de pensamento tão complexas que querem, de todas as maneiras, trazer premissas para que nossa vida venha a seguir por aqueles caminhos que eles estão apresentando. Para algumas pessoas é muito difícil dizer: isso não faz muito sentido, eu não entendo o que quer dizer. Contudo, vários intelectuais abriram o coração e a mente para a verdade das boas novas de salvação e encontraram uma nova vida na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma jovem hindu que fazia um curso de pós-graduação em medicina nuclear na Universidade de Los Angeles iniciava seu segundo ano de estudos, quando assistiu a uma de nossas cruzadas. Ao término do culto, ela aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e nasceu de novo. Um brilhante cirurgião que assistia a uma cruzada me ouviu afirmar que, se para chegar aos céus cada pessoa dependesse de boas obras, eu não tinha esperança de chegar lá. Ele dedicara sua vida a socorrer a humanidade, mas naquele momento compreendeu que seus estudos e todos aqueles anos de dedicação e esforço, suas noites de vigílias com os pacientes e seu amor pela profissão não lhes conquistaria um lugar junto a Deus. E esse homem, que vira muitos nascimentos nesta vida, aprendeu o que significava nascer de novo. Muitas pessoas pensam que Cristo só conversava com pessoas desclassificadas ou com crianças. Mas um de seus grandes encontros durante seu ministério foi com um intelectual. Esse homem, cujo nome era Nicodemos, tinha uma ideologia e filosofia teológica muito rígida e que, aliás, era excelente, pois tinha Deus como centro.
Entretanto, esse intelectual estruturara seu sistema religioso filosófico sem o novo nascimento que somente é encontrado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que foi que Jesus Cristo fez? Um carpinteiro de Nazaré disse para aquele homem culto o que Jesus falou. Ele disse mais ou menos o seguinte: sinto muito, Nicodemos, mas não posso explicar-lhes isto. Você está diante de um fato que o perturba, porque não se ajusta ao seu sistema. Você reconhece que não sou um homem comum e que eu opero no poder de Deus. Isso não faz muito sentido para você. Mas não posso explicar-lhes porque suas suposições não me concedem um ponto de partida. Nicodemos, para você isto é ilógico. Não há nada em suas ideias que o aceite. Mas você não terá visão espiritual enquanto não nascer espiritualmente. Você terá de nascer de novo. Nicodemos estava confuso. E como é que um homem que já está envelhecendo pode nascer de novo? Indagou ele. Como pode ele retornar ao ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Os intelectuais perguntaram: como é que um homem pode nascer duas vezes? Quem quiser encontrar resposta para suas indagações tem que se dispor a rejeitar muita coisa de seu antigo sistema de pensamento e mergulhar no novo. Então enxergará completamente a possibilidade de que algo que pensou ser impossível se torne possível. É por isso que somente esta fé singularmente impossível em um Deus que existe, em uma encarnação que é terrena e é histórica, em uma salvação que vai de encontro para a natureza humana, em uma ressurreição para aniquilar o caráter decisivo da morte, é capaz de oferecer uma alternativa para o vacilante pó da terra e, através de um novo nascimento, abrir-lhes caminho para uma nova vida. Nas montanhas próximas ao lugar onde morávamos, certa vez um pequeno avião se perdeu com 4 pessoas a bordo. Mais ou menos por essa mesma época, uma jovem de 15 anos perdeu-se na mesma área. Foi uma ocasião de muita tristeza para a nossa comunidade, pois as 4 pessoas morreram e a jovem nunca foi encontrada. Certo dia, quando minha esposa comentava com o senhor que trabalhava para nós acerca dos trágicos acontecimentos que sucederam naquelas regiões, ele contou-lhes um fato de sua própria experiência. Ele nascera e se criara nessas montanhas. Disse-lhes e pensou que nunca iria perder-se nelas. Quando criança, aquela região fora área de lazer, e depois de adulto, era ali que ele caçava. Em certa ocasião, porém, ele ficou a vaguear pelo mato, subindo penhascos, terrivelmente confuso. Ele ia de um lado para o outro, até que de repente, para seu alívio, chegou a um barraco onde morava um velho. E ele disse a Ruth que nunca esqueceria o conselho que o homem lhes deu. Quando você se perder nestas montanhas, nunca desça. Procure sempre subir. Do alto do morro, você avista o lugar e fica sabendo onde está, e pode se orientar de novo. Veja, é possível que venhamos a perder-nos nas montanhas da vida. Temos 2 escolhas: ou podemos descer e nos deixar dominar por drogas, depressões, vazio e confusão de mente, ou podemos continuar a subir. A direção que seguirmos determinará se encontraremos a nós mesmos ou não. Nessa época de indagações e buscas, a mais importante delas é a nossa busca de um conhecimento acerca da vida e acerca de Deus. Esta busca nos lançará na única direção certa, no único caminho certo, e então estaremos nesta jornada. Quando nascemos de novo na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos.